Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha irmã Madalena teve duas filhas, Carmen e Silvana. Apesar de não fazer tanto tempo, as duas foram criadas à moda antiga. Sempre presas, tinham de dar satisfação de cada passo. Tanto para minha irmã, como principalmente para o meu cunhado. Os dois extremamente severos, autoritários, controladores até demais. Para se ter uma ideia, uma com 14, outra com 15 anos, ainda eram levadas para a escola pela mãe, levadas e trazidas de volta. Meu cunhado não permitia que as duas saíssem sozinhas para onde quer que fosse. Isso não faz nem 15 anos, mas acreditem, foi assim que minhas sobrinhas foram criadas, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Silvana, a mais velha, era a mais abusadinha, vamos dizer assim, a mais saidinha. Conseguia dar uma escapada de vez em quando e tinha lá as suas paqueras. Mas a Carmen não. A Carmen era mais quieta, era mais recatada, mais obediente, mais caseira. Aceitava aquela marcação cerrada sem reclamar. Com o passar do tempo, a Silvana, então com 19 anos, arranjou um namorado. Tá certo que era aquela coisa também, né? Não era namoro como hoje em dia. Era namoro em casa, na presença do pai e da mãe. A moda antiga mesmo. Se eles saíssem para algum passeio, cinema, tinha a hora certa para voltar. E ai se atrasassem 5 minutos. Era bronca na certa. Um certo dia, o telefone tocou na casa da minha irmã. E quem atendeu foi a Carmen. A pessoa do outro lado da linha pediu uma informação, parece que queria falar com alguém. Minha sobrinha então explicou. Mas aqui não tem ninguém com esse nome. Eu acho que você ligou errado. A pessoa do outro lado se desculpou. E se desculpou assim de uma maneira muito gentil, muito educada. Agradeceu a atenção, pediu perdão pela inconveniência e desligou o telefone. E aconteceu uma coisa estranha. Aconteceu que a minha sobrinha gostou demais da voz daquele homem. Não apenas da voz, mas da maneira como ele se expressava, da educação, da delicadeza, da gentileza, do jeito que ele tinha falado. E o fato é que a minha sobrinha, que sempre foi muito recatada, muito quietinha, muito obediente, nesse dia em que o telefone tocou errado, ela gostou da voz daquele homem. E até tentou esticar um pouco o assunto para ouvi-lo um pouco mais. A minha irmã chegou perto justamente quando a filha estava quase desligando o telefone. Minha sobrinha sorriu e falou: "É ligação errada, mãe. Mas olha, foi uma pena, viu? Puxa vida, que voz bonita. Deve ser um rapaz bonito também. Ou pelo menos muito educado. Eu nunca falei com alguém tão querido, tão delicado." A minha irmã, que não estava acostumada com aquele tipo de comentário da filha, principalmente daquela filha, que era justamente a quietinha. Inclusive ralhou com ela. Que é isso, menina? Onde já se viu você ficar gostando de voz de homem, imaginando se o homem é bonito ou é feio? Que assanhamento é esse agora? Ah, mãe, para de brigar comigo. O que eu vou fazer? A voz dele era bonita mesmo? Olha, se ele quisesse, eu ficava conversando com ele a noite toda. A minha irmã ficou só olhando. Achou estranho. Mas acabou virando as costas e esqueceu aquele assunto. No dia seguinte, mais ou menos à mesma hora, tipo 4 e pouco da tarde, o telefone tocou de novo. E ao atender, a minha sobrinha logo reconheceu a voz. Era o mesmo homem do dia anterior. Olha, parece até que ela estava esperando aquele telefonema. Parece até que ela tinha certeza de que ele ia ligar de volta. Só que dessa vez, ele não tinha ligado enganado, não. Ele tinha ligado para conversar com a Carmen. Por uma razão que a gente nunca vai saber, ele também tinha gostado de conversar com ela. Ela atendeu o telefone e os dois conversaram durante algum tempo. E a verdade é que a Carmen, aquela menina quietinha, submissa,
Aquela menina pacata, aquela menina obediente que acatava todas as ordens do pai e da mãe, começou a namorar pelo telefone. Pelo menos na cabeça dela, ela estava namorando aquele moço que telefonava quase todas as tardes para falar com ela. Por ser mais quietinha, por ser assim mais submissa, ela não teve coragem de fazer como a irmã. Não arranjou namorado na rua. E depois trouxe para casa, como a outra fez. Não. Para isso, ela talvez não tivesse coragem. Achou mais fácil namorar por telefone. Com a frequência daqueles telefonemas, a minha irmã acabou ficando brava com ela. Onde já se viu, menina, namorar por telefone? Nem conhece a pessoa, ficou maluca? Não, mãe, fica tranquila que eu não tô maluca, não. É que a voz dele é muito bonita. Mesmo ficando brava, mesmo achando esquisito, o fato é que a minha irmã deixou aquilo de lado. De vez em quando ralhava com ela, mas não levou muito a sério, pelo menos no começo. Tanto que não chegou sequer a comentar com o marido. Só que no outro dia e mais no outro, a conversa de 5 minutos já durava 15. E depois começou a durar 20. E no outro dia já durou meia hora. E acabou virando rotina. Todos os dias o telefone tocava e era aquele homem que, segundo a minha sobrinha, era o seu namorado. Ela falava bem assim: é o meu namorado que está ligando. Um dia, a minha irmã falou que queria conversar com o rapaz. Queria atender quando o telefone tocasse. Minha sobrinha, então, pediu quase de joelhos: não, mãe, não faz isso, não. Eu já falei que a senhora é muito brava. Ele pode ficar com medo e nunca mais me ligar. Se isso acontecer, eu vou ficar tão triste, mãe. Para que estragar com a minha alegria, mãe? A gente não está fazendo nada de mal. A gente só conversa. Que mal que pode haver? Mesmo contrariada, minha irmã não teve como discordar. Porque no fundo, aquilo que a minha sobrinha tinha dito era verdade. Por mais que fosse estranho, esquisito, ela não estava fazendo nada de mal. Pelo menos estava dentro de casa. Não estava correndo perigo nenhum. Era uma coisa estranha, era uma coisa muito esquisita, mas se fosse proibir a menina de falar até no telefone, aí já seria um pouco demais. Ela já não saía para lugar nenhum, nunca havia tido um namorado, quer dizer, a minha irmã resolveu deixar para lá. Tudo bem, quer conversar no telefone? Tudo bem, pode conversar. Só que eu vou contar pro seu pai. Tá certo, mãe, pode contar. Eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo. Eu não estou fazendo nada de mal, eu só estou conversando com ele. É que ele tem uma voz tão bonita, mãe. E o fato é que, cada vez mais, ela viajava naquele telefone. Falava de cá, ele respondia de lá. Minha irmã, às vezes, ficava perto para ver se a filha não estava conversando bobagem, dizendo alguma safadeza, mas acabou desistindo, porque as conversas eram só sobre música, sobre filme, sobre poesia. E quando desligava o telefone, a minha sobrinha parecia estar numa outra dimensão. Sabe quando parece que a pessoa está no outro mundo? No mundo da lua? Era assim que ela ficava. Desligava o telefone e o olhar dela ia lá para o horizonte. Mesmo sem fazer nada de errado, a minha irmã e o meu cunhado começaram a ficar encucados. Quem seria o tal sujeito? Que tipo de homem perderia o seu tempo falando de música e de poesia durante horas a fio com uma menina que ele nem conhecia? Eles se perguntavam se ele não estaria brincando com os sentimentos da filha. Porque se antes ainda havia alguma dúvida, agora era mais do que evidente. Ela estava completamente apaixonada. Só falava dele. E sempre coisas bonitas. Como ele era gentil, como ele era delicado, como ele era sensível,
Como ele era romântico. O fato é que, mesmo sem conhecer a pessoa, minha sobrinha estava perdidamente apaixonada. Meu cunhado um dia foi incisivo. Olha, filha, chega disso, viu? Chega. Sua mãe me conta que é todo dia essa lenga-lenga, todo dia esse telefone, e fica de conversar pra cá e conversar pra lá. Peça para esse rapaz que ele venha aqui em casa, que eu quero conhecer. Se quiser namorar e se for uma boa pessoa, tudo bem. Eu até autorizo. Só que tem que vir aqui, na minha casa. Eu quero falar com esse moço. Saber quem ele é, afinal. Que conversa é essa agora de ficar namorando por telefone? Não sabe nem quem é a pessoa? O que é isso? A minha sobrinha, então, insistiu várias vezes com o tal homem da voz bonita, para que ele fosse até sua casa falar com a minha irmã e o meu cunhado. Olha, o pai falou que até aceita o nosso namoro, mas ele quer te conhecer primeiro. O pai quer que você venha até a nossa casa. Do outro lado, ele agradecia, dizia que qualquer dia faria uma visita, mas que no momento estava sem tempo. Era uma coisa que ia ficar para mais tarde. Não se negava, mas também não ia. Ele então ficava triste, até porque queria conhecê-lo pessoalmente. Tinha vontade de falar com ele, olhando nos seus olhos. Mas ao mesmo tempo, não insistia. Tinha medo de aborrecê-lo e, quem sabe, ele nunca mais telefonar. O fato é que o tempo foi passando e os dois só conversando. E aquilo virou uma coisa tão rotineira, tão corriqueira, que a minha irmã e o meu cunhado até pararam de implicar com a filha. Fazer o quê? Se ela estava feliz daquele jeito, paciência. O problema é que ela ficou dependente daquelas ligações. Se um dia ele não ligasse, ela ficava triste. Mais do que triste. No dia em que ele não ligava, ela ficava nervosa, irritadiça, chorosa. Aquele homem tinha conseguido envolver a minha sobrinha. Mas de uma tal forma, que não seria exagero dizer que ela ficou viciada nele. Ou pelo menos na sua voz. Porque ele dizia todo tipo de coisa. Ela depois comentava com a mãe. Ele dava conselhos, ele falava coisas bonitas, sussurrava fantasias no ouvido da menina, que a faziam sentir prazer apenas com aquela voz. Era impressionante o que ele fazia com a cabecinha dessa minha sobrinha. Até que aconteceu uma coisa ainda mais impressionante. Eles ficaram noivos. Eu sei que parece uma coisa maluca. Aliás, não é que pareça uma coisa maluca. Eu sei que é mesmo uma coisa maluca. Aliás, todo mundo achou. Eles ficaram noivos pelo telefone. Nesse dia do noivado, ficaram conversando mais de 2 horas. Quando desligou, ela comunicou à família. Mãe, eu acabo de ficar noiva, mãe. Muito breve a gente vai se casar. O meu cunhado, quando chegou da rua e recebeu a notícia, ele ficou pasmo. Escuta, você não acha que já levou essa brincadeira longe demais, minha filha? Pelo amor de Deus, volta para a realidade. Eu estou ficando preocupado com você. Mas, pai, que é isso, pai? Não precisa. Eu sou a moça mais feliz desse mundo. Eu tô noiva, pai. Eu tô noiva e muito breve a gente vai se casar. O senhor devia estar feliz com a minha felicidade. Nessas alturas, o meu cunhado estava virado num bicho. Meu cunhado estava possesso. Ele não sabia se ficava louco, se batia na filha. Sabe, ele não sabia o que fazer. Mas como noiva, Carmen? Mas que noiva, Carmen? Noiva de quem, criatura? Cadê o noivo? Pare com essa palhaçada, minha filha. Mas que palhaçada, pai? Não é palhaçada nenhuma. Será que o senhor precisa estragar a minha felicidade? Será que o senhor não pode me ver feliz? Mas, filha, não é isso. É que...
Ele tentou explicar, mas a essa altura ela já tinha corrido para o quarto chorando. Ele então olhou para minha irmã e falou: eu vou conversar com esse desgraçado. Ah, se vou. Ele pode levar no bico essa menina desmiolada, mas comigo o furo é mais embaixo. Mas o Osmar, ele sempre liga à tarde, quando você está no trabalho. Mas liga todo dia, não liga? Pois bem, amanhã eu só trabalho pela manhã. À tarde eu vou ficar de quarentena. E quando esse telefone tocar, ele vai ter uma surpresa. Eu quero saber quem é esse sujeito. Eu quero saber qual é desse sujeito. Eu já falei que se quiser namorar, ele que vem aqui conversar comigo. Não falei? Mas não se apresenta e continua fazendo a cabeça dessa menina. Só que amanhã ele vai se ver comigo. Ah, se vai. O meu cunhado prometeu e cumpriu. No dia seguinte, 1h, ele já estava em casa. A minha sobrinha pressentiu a sua intenção. Quando viu o pai chegando em casa àquela hora, ela já imaginou o que ele estava querendo fazer. Mas engraçado, imaginou, mas não se assustou. Pelo contrário, ficou com um sorrisinho de confiança assim na boca, como que prevendo um desfecho feliz. 4h30, o telefone tocou. E quando tocou aquele telefone, o meu cunhado quase voou em cima do aparelho. Ele sabia quem era. Alô? Alô? Houve um momento de hesitação do outro lado. Então a pessoa pediu: eu poderia falar com a Carmen, por favor? Olha, nessas alturas, o meu cunhado gaguejava de tão nervoso que estava. Não pode não, meu chapa. Hoje não. Hoje você vai falar é comigo. Escuta, o que você está querendo com a minha filha, hein? Eu não sei se o homem se assustou ou se ficou surpreso, porque não esperava. Eu só sei dizer que o meu cunhado falou assim e o outro desligou na mesma hora. Deixou o meu cunhado falando sozinho. Minha sobrinha ficou louca, chorou, brigou com o pai. O senhor tinha que estragar tudo, né, pai? Por que o senhor tem que se intrometer na nossa vida, hein? O senhor assustou ele, tá vendo? A gente ia jantar hoje à noite e o senhor estragou tudo. Mas que jantar, Carmen? Você nunca saiu com esse sujeito, Carmen. Você não sabe nem a cara que ele tem. Pois fique o senhor sabendo que eu sei muito bem a cara que ele tem, viu? A gente já foi no cinema. A gente já passeou no parque. Ele já me beijou. Ele já me abraçou. A gente já fez uma porção de coisas, viu? Nessa hora o meu cunhado olhou para minha irmã e se desesperou. Puxou a minha irmã lá pro quarto deles. Essa menina tá doente, Madalena. A nossa filha tá com problema. Você ouviu o que ela disse? Ela tá ficando maluca. Você ouviu o que ela falou? Que os dois já se encontraram, já se abraçaram, já se beijaram, e agora mais essa conversa do noivado. Ela por acaso saiu de casa alguma vez? Claro que não, né, Heitor? Eu já não te falei mais de 1000 vezes que ela só fala com ele pelo telefone? Pois eu não estou dizendo que ela está com problema. Essa menina não está regulando bem. Esse desgraçado está confundindo a cabecinha dela. Sabe o que é mais? Amanhã mesmo eu vou trocar o número do nosso telefone. Meu cunhado prometeu e cumpriu. Sem contar nada para a filha, já no dia seguinte providenciou a troca do número, com a intenção de impedir que os dois se falassem de novo. Minha sobrinha esperou no outro dia e mais no outro, e nada do telefone tocar. 3 dias eles ficaram sem se falar. Só que ninguém contava com um detalhe. Ela tinha o telefone dele. Não dava para ninguém. Não contava nem sob tortura. Mas ela tinha o telefone dele.
tinha e, percebendo que alguma coisa tinha acontecido, ligou para ele. Ligou e os dois continuaram a se falar. Isso durou mais 4 meses. Minha irmã já não dizia mais nada. Meu cunhado só balançava a cabeça quando ouvia a mulher contando o que estava acontecendo. Percebendo que a Carmen estava com a mente perturbada, ele já não sabia mais o que fazer, só balançava a cabeça. Até que um belo dia, ela veio com a notícia, como se fosse a coisa mais natural, mais normal do mundo. Mãe, pai, eu vou me casar. Sábado que vem eu me caso. Eu queria que vocês soubessem e abençoassem o meu casamento. A minha irmã nessa hora ficou de boca aberta. Meu cunhado chegou a soltar um gemido. Meu Deus do céu. Agora chega. Olha, agora chega. Madalena, amanhã mesmo eu vou levar essa menina num psicólogo, num psiquiatra, sei lá. Nem que eu tenha de levar de arrasto. Eu não aguento mais isso. Ela tá louca. Ela tá louca e vai acabar me enlouquecendo também. Só que, para espanto de todos, ela não relutou em ir ao médico. Não precisou arrastar nem nada. Pelo contrário, concordou. E a verdade é que até o psicólogo ficou bobo quando ouviu a minha sobrinha falando com tanto entusiasmo, com tanta naturalidade do noivo que nem conhecia. Isso tudo na presença do meu cunhado e da minha irmã. Lá pelas tantas, o médico perguntou: mas me diga uma coisa, Carmen, por que o casamento vai ser no sábado? Na frente dos pais, ela respondeu um pouco envergonhada: é que, sabe pai, sabe mãe, já que a gente vai se casar mesmo, vocês vão ter de saber. É que a gente fez amor. Então, para não dar desgosto para vocês, porque eu acabei engravidando, o casamento vai ter de acontecer o quanto antes. É que eu estou grávida, mãe. O senhor está ouvindo, pai? Eu vou ter um filho. O senhor vai ser vovô logo, logo. O psicólogo fez uma avaliação rápida e deu o diagnóstico. Ela ficou esperando numa salinha e ele se dirigiu aos pais da menina dizendo que a minha sobrinha estava tremendamente perturbada. Carmen estava obcecada pela ideia fixa de que estava apaixonada e à espera de um bebê, mesmo sem ter uma visão mais completa do quadro e simplesmente se baseando no que a minha irmã e o meu cunhado contaram e no que a minha sobrinha relatou. Aquele médico chegou à conclusão de que a menina tinha sido vítima de um homem extremamente envolvente, que através da voz tinha feito a cabeça dela. Um homem muito persuasivo, um homem estranhamente envolvente, que trabalhava com a fantasia dela, que através da voz conseguira fazer com que a minha sobrinha viajasse, se transportasse, sabe-se lá para que lugares, tanto que inconscientemente ela se via abraçando o homem, beijando, fazendo amor com ele, a ponto de inclusive engravidar. O motivo de ele ter feito isso, o médico não conseguia atinar. Sim, porque ele não tinha tentado sequer se aproveitar dela. Se fosse um tarado, ou se fosse algum... Mas não, pelo contrário, tinha recusado todo e qualquer contato direto com ela. De qualquer maneira, o psicólogo foi claro. A menina precisava ser internada. Situação grave, clínica de repouso, clínica psiquiátrica. Só que antes, ele aconselhou que se permitisse que ela se casasse. Porque na cabeça dela, o casamento estava marcado. Olha, seria conveniente que vocês permitissem esse casamento. Mesmo sendo tudo de mentirinha, porque ela corre o risco de enlouquecer de vez. Uma vez internada, a gente inventa uma viagem desse suposto marido e então tentamos afastar esse homem da vida dela, de maneira definitiva. Até porque
Muito certo ele também não deve ser, né? Para ficar alimentando uma loucura dessas. Foi isso o que o médico falou. Meu cunhado e a minha irmã, claro, concordaram. No sábado aconteceu o casamento por telefone. Pronto, na cabeça dela estavam casados. No domingo, a segunda parte do plano foi posta em prática. Olha, filha, o seu marido, ele precisou viajar, ele ligou. Você estava no banheiro, ele telefonou e disse que teve de viajar com uma certa urgência. E a gente então combinou de passear um pouco num lugar bonito que o pai descobriu. Para você se distrair um pouco, tudo bem? Ela a princípio pareceu concordar. Não reclamou, não relutou, nada, nem comentou. E já na segunda-feira, estava internada numa clínica para doentes mentais, no interior de Minas Gerais. E foi nessa clínica que ela piorou bastante. Ao se ver apartada do suposto marido e sem poder entrar em contato com ele, sedada, impedida de chegar até o telefone, ela se acalmava um pouco quando dava um remédio, mas tinha horas em que parecia perceber que havia sido posta ali com o propósito de manter-se longe do seu marido imaginário. Longe do telefone, ela foi ficando agressiva. Queria o marido, chamava por ele, até que num determinado momento já não falava mais coisa com coisa. Não reconhecia nem o pai nem a mãe. Não queria mais comer e mesmo cercada de cuidados, ela foi definhando. Foram 8 meses de luta para trazê-la de volta à vida. 8 meses de luta dos médicos e dos pais, que chegaram a vender até a casa para custear o tratamento dela. Nada disso adiantou. 8 meses de luta dos médicos, dos pais, até o ponto em que ela simplesmente não resistiu. E, lamentavelmente, para desespero e para tristeza de todos nós, lamentavelmente veio a falecer. Faz 15 anos isso. Nunca soubemos quem era aquele homem. E se meu cunhado não tivesse falado com ele aquela única vez, talvez até hoje duvidássemos da sua existência. Talvez até hoje a gente pensasse que se tratava só de imaginação dela. Uma voz, apenas uma voz, envolvente, hipnotizante, bastou para transportar a minha sobrinha a um mundo de emoções e prazeres, para pouco depois conduzi-la à loucura. E na sua loucura, ela imaginou estar namorando. Depois, ficar noiva. Depois, ficar grávida. Depois, até casar. Quando, por fim, internada, para livrar-se daquela obsessão, o que aconteceu foi o contrário do que se imaginava e se pretendia. Longe do telefone. Longe do amado imaginário, longe da voz. Ao invés de curar-se, em 8 meses ela faleceu.